Queridos amigos, queridas amigas, uma vez mais voltamos àquela obra Nem Céu nem Inferno, da editora FEAL, com um trabalho realizado pelo Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio, Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, e utilizamos novamente essa segunda parte, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, em que já vimos anteriormente o legado definitivo de Kardec no item 1, e vamos ver agora o Espiritismo e os Espíritos. Vamos então ao que nos trazem esses queridos companheiros. O Espiritismo não é um movimento conduzido e dependente dos homens, mas é dirigido pelos espíritos superiores de nosso planeta, que agem no momento considerado por eles o mais apropriado. Kardec afirmou que, se ele falhasse em sua missão, outro estaria preparado para cumpri-la. Como somos imperfeitos enquanto humanidade, as mudanças enfrentam naturalmente resistências, combates, reveses, e quanto maior a transformação operada, melhor, e quanto maior a transformação esperada, tanto maior será a oposição enfrentada. Explica Allan Kardec na Revista Espírita de outubro de 1865. Fala de Kardec. Não foram os homens que fizeram o Espiritismo o que ele é, nem que farão o que será mais tarde. Foram os Espíritos por seus ensinos. Os homens não fizeram senão colocar em obra e coordenar os materiais que lhes são fornecidos. Esse ensino não está ainda completo e não se deve considerar o que deram até este dia, senão como os primeiros degraus da ciência. Mas os espíritos regulam seus ensinos à sua vontade e não depende de ninguém fazê-los ir mais depressa ou mais suavemente, se não quiserem. Eles não seguem mais os impacientes que não se coloquem a reboque dos retardatários. Seguem Lucas Sampaio e Paulo de Figueiredo. A revolução que o Espiritismo representa tem uma origem, ou melhor, tem sua origem e se desenvolve no mundo espiritual. Essa é a sua essência. Dizemos doutrina dos espíritos, livro dos espíritos. Os ensinamentos que o constituem são proferidos pelos espíritos superiores e elaborados pelos homens. É de lá que os conceitos nos chegam na medida progressiva da avaliação que eles fazem do momento adequado. Mas o mundo espiritual é um ambiente dinâmico e polivalente, porque, além dos bons espíritos interessados no progresso da humanidade, também buscam suas ambições os espíritos retrógrados, motivados em manter privilégios, embriagados pelo ilusório poder de suas vaidades e ganâncias. Essas duas fontes de influência interagem com o mundo físico, não só por meio dos médiums, mas também
de grupos de interesse com que cada uma delas tem afinidade. Ou seja, os indivíduos progressistas que se interessam pela solidariedade, desprendidos da exaltação da personalidade, que se propõem a abrir mão de qualquer exclusivismo, mando ou preponderância, prontos para aderir à responsabilidade, dever pessoal, desejo de ser útil, estes se unem em torno da evolução moral e oferecem espaço para os espíritos interessados na revolução moral a se concretizar. Mas também existem indivíduos no mundo que se apegam ao poder, à vaidade, ao interesse pessoal, a um chamado torpe do dinheiro. Estes oferecem meios de manobra aos espíritos inferiores, retrógrados e manipuladores da espiritualidade. E abra-se aqui um parêntese, como isso está atual em nossa sociedade, infelizmente. Fecham-se os parênteses. Allan Kardec, que tinha uma missão, carregando uma bagagem espiritual de milhares de anos dedicados à causa da liberdade, estava determinado em seu propósito. Por isso serviu, ao lado de Amélie, como alicerce para a construção da verdade representada pelo Espiritismo. Foi um ponto de apoio para os bons espíritos e um foco de convergência para os progressistas, liberais, libertadores. Todavia, como no mundo cada um faz o que deseja em virtude do livre-arbítrio, alguns espíritas, mesmo que inicialmente convencidos e interessados em participar da causa, possuem fraquezas, instabilidades, pontos vulneráveis que os espíritos retrógrados conseguem identificar e utilizar para retardar o processo do espiritismo. Os espíritos superiores, com seu olhar abrangente, conseguem prever esses movimentos sem contar com a compreensão que possuem do comportamento humano, encarnado e desencarnado. Por isso, para consolidar o caminho certo do Espiritismo, para cumprir seu objetivo, vão informando os espíritas por meio de suas comunicações. Allan Kardec estava sempre muito bem informado, inclusive das questões particulares dos movimentos de cada indivíduo. Mas também publicava em sua revista as mensagens de interesse geral para prevenir e dar instruções ao movimento espírita em geral. O espírito Erasto, que fora companheiro de Paulo de Tarso, explicou esse assédio dos maus espíritos. Todas palavras de Erasto, todas as ambições e todas as cobiças dos homens são exploradas jeitosamente pelos espíritos perversos. Qual é o resultado de todas essas promessas falaciosas? As decepções, os dissabores, o ridículo, por vezes a ruína. Justa punição do orgulho presunçoso que se crê chamado a fazer melhor que todo mundo, desdenhando os conselhos e desprezando os verdadeiros princípios do Espiritismo. Está anotado por Allan Kardec na Revista Espírita de dezembro
de 1863, à página 17. Então, vamos vendo que tudo está informado. Mas um detalhe importante a retornar aqui. Diz assim, Allan Kardec estava sempre muito bem informado, inclusive das questões particulares dos movimentos de cada indivíduo, mas também publicava em sua revista as mensagens de interesse geral para prevenir e dar instruções ao movimento espírita em geral. E aí nós vamos observar que não por acaso, veja, que não por acaso, no Brasil, a revista espírita só vai ser editada, por exemplo, pela Federação Espírita Brasileira, que se autonomeou a Senhora do Espiritismo. A revista espírita só vai ser traduzida por primeira vez pela Federação a partir de 2004. Veja, é a Edicel a primeira que vai fazer a tradução, embora também tardia em relação à existência da revista, mas é quem dá o primeiro passo. E a Federação, só muito tempo depois, muito próximo de nós agora. Será que é em vão? Será que é por acaso? Ou é porque a revista espírita presente em nossas vidas, se assim tivesse ocorrido, quantas coisas poderiam ter sido evitadas? Quanto nós teríamos um movimento espírita, na sua generalidade, forte pela clareza de entendimento, pela autonomia observada e apreendida com Allan Kardec. Quem sabe, não é? Será que foi por acaso que os companheiros relegaram-na a último lugar? Sigamos com os companheiros Lucas e Paulo. Os espíritos superiores não devem impedir que essas traições e desvios aconteçam. Olha bem, nós temos liberdade. Afinal, eles estão unidos no mesmo propósito no mundo espiritual, mas o desenvolvimento da doutrina espírita depende da iniciativa e da dedicação fundamentadas no livre-arbítrio da humanidade. Eles podem orientar e guiar aqueles que se somam voluntariamente à tarefa, mas respeitam sempre a livre escolha. Aqui no mundo, é comum uma visão mais estreita da realidade, mas os espíritos mais sábios conseguem ver o todo do trajeto, percebem mais à frente, e o que nos parece um caos, para eles terá solução plena e completa. Não há como eles relatarem toda essa amplitude que lhes dá a mais completa certeza do sucesso, apenas podem nos incentivar com suas previsões, como afirmou Erasto. E vamos à afirmativa do Espírito Erasto. Só a verdade pode desafiar o tempo e triunfar de todas as utopias. Espíritas sinceros, não vos assusteis, pois, desse caos momentâneo. Não está longe o tempo em que a verdade, desembaraçada dos véus com os quais se quer cobri-la, dele sairá mais radiosa do que nunca, e onde a sua claridade, inundando o mundo, fará reentrar na sombra seus obscuros detratores, um instante postos em evidência por sua própria confusão. Reporta-se novamente à Revista Espírita de dezembro de 1863. Seguem os autores. A evolução e perfeita conclusão dos objetivos da Revolução Espírita não dependem dos homens, pois estão nos desígnios da lei natural,
os caminhos e descaminhos ocorridos em seu estabelecimento entre nós, serve ao estabelecimento da história, ressaltando os verdadeiros pioneiros e denunciando os traidores. Nós vamos seguir um pouco mais desta vez, tratando em seguida o que eles intitulam as bases primordiais do Espiritismo. Segue-se, então, o belo texto. No regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o artigo 1º define que ela tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São proibidas nelas questões políticas de controvérsia religiosa e de economia social. Mas que ciências são essas? É um equívoco interpretar o significado de ciências morais empiricamente, apenas pelo significado das palavras, algo como estudo, entre aspas, estudo da ética, das regras de comportamento. Fecham-se as aspas. Essa resposta estaria completamente errada. É preciso buscar o significado próprio do lugar e época nos quais Kardec escreveu esses termos. Desde 1832, a Universidade Sorbonne, Paris, a escola do espiritualismo racional, se estabeleceu como filosofia oficial. Repetimos, desde 1832, na Universidade Sorbonne, Paris, a escola do espiritualismo racional se estabeleceu como filosofia oficial, estruturando as ciências humanas que na França chamam de ciências morais. Morais porque o objeto de seu estudo são os fatos derivados da ação humana. Ciências como história, direito, filosofia, letras, entre outras. Diferindo das ciências naturais, que se dedicam aos fenômenos da natureza. Entre as ciências morais, havia o grupo das ciências filosóficas com a proposta de compreender o ser humano por meio das seguintes disciplinas, divididas em duas classes: psicológicas, psicologia, lógica, moral, estética, e metafísicas, teodiceia, psicologia racional, cosmologia racional. O objeto das ciências morais estava em compreender as leis naturais que regem a alma humana por meio de uma psicologia experimental para recriar a sociedade sobre novas bases. Mas essa psicologia não se destinava a uma finalidade terapêutica, como ocorre hoje, e sim buscava compreender as leis naturais que regem o ser humano em sua capacidade de progresso intelecto-moral e, consequentemente, a realização de uma sociedade livre, igualitária e fraterna. Alcançar, enfim, o sonho iluminista de conquistar no campo da alma humana o sucesso teórico já obtido quanto às leis da matéria. Cada uma dessas ciências tinha uma metodologia científica estabelecida na ciência da lógica. Para a psicologia experimental, cujo objetivo era o espírito humano, não seria possível uma observação direta, pois se trata de algo imaterial. Mas era possível estudar a ação da alma quando ligada ao corpo físico, seu instrumento. Dessa forma,
os psicólogos do século XIX definiram que o fenômeno básico da fisiologia era a sensação, enquanto o da psicologia era a percepção. O corpo sente e a alma percebe. No corpo existem os instintos, dor, prazer e as sensações dos sentidos. E na alma existem as faculdades, razão, vontade e imaginação. Quando o indivíduo é condicionado por meio de estímulos da dor e do prazer, portanto, os hábitos criados são condicionados. Quando é o próprio indivíduo que raciocina e escolhe como deseja agir, ele estabelece os hábitos adquiridos. Dessa forma, a verdadeira moral é a que tem como fundamento o ato do dever, escolha livre, consciente e intencional. O ato humano ou psicológico é o escolhido, pensado. O ato da vida animal é o condicionado por dor e prazer. As ciências filosóficas, portanto, tinham como finalidade estabelecer uma nova moral para a humanidade, mas agora científica, superando as ancestrais que eram dogmáticas, baseadas em falsos conceitos. Desse modo, o espiritualismo racional adotava a teoria de que a moral se estabelecia pela livre escolha, enquanto a Igreja e os materialistas defendiam que a moral se estabelecia por meio de castigos e recompensas. No caso das ciências históricas, no século XIX, o objeto de estudo eram os atos humanos nas diversas localidades e no decorrer dos tempos desde o início da vida humana na Terra. Mas qual é o método de estudo dessa ciência? É ouvir os depoimentos daqueles que viveram os fatos escolhidos para o estudo. Mas há um problema. Os depoimentos podem variar segundo diversos fatores. Vamos dizer que o estudo é sobre o convívio de uma pequena cidade com um vulcão ao seu lado. O historiador vai à cidade e começa a recolher os depoimentos. Mas uma pessoa instruída vai dar informações mais técnicas sobre o vulcão. Um fazendeiro vai falar do solo, do clima, das implicações da lavoura. Um religioso fanático vai dizer que Deus espreita para castigá-los caso o povo não o tema. Os idosos podem contar sobre erupções do passado. E haverá também os mentirosos inventando coisas ridículas. Qual é o critério para estabelecer o mais verdadeiro? Recolher dos depoimentos o que estiver em comum, mapeando o núcleo mais forte das opiniões anotadas. Desprezar o que foge da razão. Também deixar de lado o que não tem mais ampla confirmação. Depois, com o esboço inicial, é possível investigar, buscar detalhes e elaborar um ensaio histórico. Allan Kardec assim estabeleceu o objeto de estudo do Espiritismo no regulamento da sociedade. Abrem aspas. O estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas, compreendido como esclarecido pelos autores. Dessa forma, não se trata de um estudo direto de seu objeto, pois seria estudar o espírito em si, que está fora dos meios diretos de nossa observação. A ciência espírita se desenvolve por meio das comunicações dos espíritos. Mas aqui estamos diante do mesmo problema inicial das ciências históricas, pois as comunicações são semelhantes aos depoimentos dos homens. Allan Kardec era um homem de ciência, e essa era a referência estrutural de seu pensamento. Portanto, ele devia estabelecer um método de observação
para aprofundar essa nova ciência psicológica. Todavia, diferindo da psicologia experimental que já existia na universidade, ele se dedicou a criar uma outra ciência filosófica, pois foi assim que definiu o Espiritismo, uma ciência filosófica de consequências morais, a exemplo de todas as outras ciências filosóficas, como vimos anteriormente. Também o Espiritismo seria um desenvolvimento da psicologia. Por isso, a revista chamava-se, a revista espírita chamava-se Jornal de Estudos Psicológicos. O professor Rivaio passou a estruturar sua nova ciência. O princípio primeiro seria o seguinte: toda a comunicação no espiritual, como também as ideias humanas sobre os temas tratados, serão consideradas como simples opiniões, exatamente como se procedia na história. Desse modo, seria possível, estruturando comparativamente milhares de mensagens sobre o mesmo tema, estabelecer um núcleo forte entre as respostas. Também dispensando as irracionais, absurdas, as ideias isoladas, explica Kardec. Cada espírito e cada homem, dispondo somente de uma limitada soma de conhecimentos, individualmente não estavam aptos a tratar ex professo das inúmeras questões inerentes ao espiritismo. A isso se deve também que a doutrina, em cumprimento dos desígnios do Criador, não poderia ser a obra de um só espírito, nem de um só médium. Só poderia sair da coletividade dos trabalhos verificados uns pelos outros. Kardec, 2018, capítulo 1, item 54, página 70. Esse método de pesquisa é fundamental, mas não é só. A estrutura de entendimento da teoria espírita, o corpo lógico que organiza todos os conhecimentos pesquisados, não estava ao alcance dos homens, mas cabia aos espíritos superiores encarregados da doutrina espírita, pois o alcance de visão deles é superior ao nosso. Os espíritos que presidem o grande movimento regenerador agem então com mais sabedoria e previdência do que o fariam os homens, porque a visão daqueles engloba a marcha geral dos acontecimentos, enquanto nós outros somente vemos o círculo limitado de nosso horizonte. O Céu e o Inferno, na edição original, no prefácio, põe assim Allan Kardec. Allan Kardec aprendeu com esses bons espíritos a metodologia estabelecida por eles para garantir a autenticidade do ensino que estavam dando aos homens. O ensino seria progressivo. Dariam-se os princípios básicos, depois viriam outros por ordem de complexidade para formar toda a teoria. Tudo isso seria organizado por eles, não pelos homens. A sabedoria dos espíritos também se evidencia na ordem e na gradação lógica das revelações complementares sucessivas. Não é preciso que ninguém constranja a vontade deles quanto a isso, pois eles não regulam seus ensinamentos de acordo com a impaciência dos homens. Também a anotação de Kardec, no mesmo prefácio de O Céu e o Inferno, a obra original.
Como eles controlariam esse processo de trabalho? Quando os espíritos encarregados do espiritismo determinam que é a hora certa de trazer aos homens um novo conceito, pois avaliam que eles estão maduros para o compreender, então esses espíritos superiores se manifestam em diversos grupos, em diversos lugares, por médiuns diferentes. Ditam as mensagens com suas palavras e figuras, cada um ao seu jeito, mas o conceito oferecido em todas elas é o mesmo. Esse método, a universalidade do ensino dos espíritos, em todos esses aspectos, é o maior e mais importante fator de sucesso do espiritismo em Kardec. Há mesmo outra vantagem fundamental inerente a esse método proposto pelos espíritos, é o fato de que os sistemas pessoais, sejam criados por homens ou por espíritos, de forma isolada, permanecem, por definição, como opiniões pessoais. Generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita, a condição mesmo de sua existência, de onde resulta que todo princípio que não tenha recebido a consagração do controle de generalidade não pode ser considerado como parte integrante dessa mesma doutrina, mas como uma simples opinião isolada, cuja responsabilidade o Espiritismo não pode assumir. Allan Kardec, na introdução, na página 38, assim se pronuncia, o que nos remete uma vez mais à nossa atualidade, em a qual os grandes médiuns, os grandes espíritos da atualidade supõem fazer doutrina espírita, quando na realidade estão apenas emitindo a sua opinião pessoal ou a do médium que se diz amparado por esse ou aquele. Havemos de convir. Foi esse critério que permitiu ao Espiritismo caminhar com uma marcha triunfante, progressiva e sólida, desde o Livro dos Espíritos até a Gênese. Algumas seitas dissidentes surgiram no caminho, mas, como se formavam em torno de um pequeno grupo, alguns ou um só médium, suas ideias não estavam submetidas ao critério da universalidade e se desmanchavam por si sós, sendo esquecidas com o tempo. Mas alguns outros fatores precisavam ser observados para que a universalidade tivesse sucesso. Vamos a eles. Nenhum espírita ou médium deve receber qualquer remuneração pessoal em nenhuma hipótese. Essa atividade deve ser exercida de forma completamente desprendida. Isso porque a organização da doutrina espírita depende dos encarnados, e não é possível dar um atestado de moral elevada para ninguém. As atividades espíritas não podem ficar sujeitas às ambições e desejos dos indivíduos. Seria a sua ruína. O grupo central, estabelecido por Kardec, servia como modelo e exemplo. A Sociedade Espírita de Paris, a primeira que foi fundada e oficialmente reconhecida, o centro do movimento espírita, terá também seus anais para a instrução daqueles para os quais preparamos os caminhos
e para a confusão de seus caluniadores. Desde que a sociedade existe, jamais um ouvinte pagou um centavo, que não é imposta nenhuma obrigação pecuniária, sob qualquer forma e a qualquer título que seja, nem como assinatura da Revista Espírita, nem como compra de livros, que nenhum de nossos médiuns é retribuído. Todos, sem exceção, dão o seu concurso por puro devotamento pela causa, que os membros titulares e associados só participam das despesas materiais, mas que os membros correspondentes e honorários não suportam mesmo nenhuma carga, limitando-se a sociedade a subvencionar suas despesas correntes, restritas tanto quanto possível, e não amontoando capital, que o Espiritismo é uma coisa toda moral, que não pode, não mais que as coisas santas, ser objeto de uma exploração que sempre repudiamos verbalmente e por escrito. Revista Espírita, Allan Kardec, 1863, julho, página 5. Veja só, seguem os autores, a lista claramente estabelecida da conduta dos grupos espíritas. Os ouvintes não pagam nada e nenhuma obrigação é imposta a eles, como compra de livros, assinaturas ou outras. Nunca um médium pode receber retribuição agindo de forma devotada. Os membros titulares e associados colaboram com as despesas e a sociedade não amontoa capital, apenas paga as despesas correntes. O grupo espírita não é uma entidade religiosa, mas dedica-se às consequências morais de sua doutrina, com base na teoria moral autônoma, completamente independente de dogmas, pois se fundamenta na psicologia espiritualista racional. Foi exatamente o que Kardec propôs para o estabelecimento do movimento espírita. Também não se envolve com questões político-partidárias, mas sim com as ideias libertárias e emancipadoras, progressistas, humanitárias. De novo, Kardec, na Revista Espírita de 1861, em junho, às páginas 8 a 9. O Espiritismo não é, pois, assim como alguns o pretendem, sempre porque não o conhecem, uma religião nova, uma seita que se forma às expensas de suas irmãs mais velhas. É uma doutrina puramente moral, que não se ocupa de nenhum modo dos dogmas e deixa a cada um inteira liberdade de suas crenças, uma vez que não se impõe a ninguém. E a prova disso é que tem adeptos em todas, entre os mais fervorosos católicos, como entre os protestantes, entre os judeus e os muçulmanos. O Espiritismo repousa sobre a possibilidade de se comunicar com o mundo invisível, quer dizer, com as almas. Ora, como os judeus, os protestantes, os muçulmanos têm alma como nós, disso resulta que podem se comunicar com elas tão bem quanto conosco e que, por conseguinte, podem ser espíritas como nós. Não é mais uma seita política, como não é uma seita religiosa. Não é mais uma seita política, como não é mais uma seita religiosa. É uma doutrina moral. E a moral está em todas as religiões e em todos os partidos.
mais uma vez Kardec, ou melhor, retornando aos autores. Essa era uma época em que a cidade de Paris vivia o contraste entre a novidade do consumo entre os que podiam pagar e a miséria entre os desempregados que passavam fome e frio nas ruas. Foi quando surgiu a questão social, foi quando surgiu a questão social progresso industrial, de um lado, e empobrecimento das massas, do outro. O Espiritismo precisava da liderança de pessoas íntegras entre os encarnados, pessoas conscientes das questões humanas, conhecedoras da educação pela liberdade, desprendidas das distrações sociais, dispostas a fazer sacrifícios e abrir mão das questões de personalidade. E essas necessidades foram preenchidas plenamente e até de forma extrema pelo casal Denisard Rivail e Amélie Boudet, dois professores ligados às ciências e às artes, com grande experiência na educação, com formação espiritualista, unidos e completamente desprendidos das coisas materiais, prontos a dar a sua vida pela causa. E foi exatamente isso o que ambos fizeram até o último dia de suas vidas. Graças a Deus, amigos e amigas queridos, nós vimos então neste encontro, tratando desse legado definitivo de Allan Kardec, de O Espiritismo e os Espíritos, e as bases primordiais do Espiritismo. Muita paz, um beijo nos corações e sugiro que busquem essa obra. Graças a Deus.